Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos aprender com Ele a andar no amor ágape de Deus. Se vivermos assim, todos os homens saberão que verdadeiramente somos seus discípulos. Se não amamos uns aos outros do mesmo modo de como Jesus nos amou, a ponto de desejarmos morrer de modo altruísta pelo próximo, podemos até ser cristãos, mas em hipótese alguma seremos discípulos de Jesus. Os discípulos seguem o caminho de seu mestre. Gostou? Então continue comigo até o final desta incrível mensagem. Mas antes de continuar, eu convido você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. O tema da mensagem de hoje é o grande mandamento. E a passagem está em Mateus 22, dos versos 36 a 39, que diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, amar é o maior de todos os mandamentos. Dando continuidade à passagem de Mateus 22, lá no verso 40, Jesus disse assim: Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se andarmos no amor ágape, cumpriremos toda a lei. E Paulo repete isso lá em Romanos 13:8, quando ele diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Ou seja, se quisermos cumprir todas as leis de Deus, a única coisa que precisamos fazer é andar em amor ágape. O apóstolo Paulo continua dizendo assim ainda: Porquanto os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Meu irmão, minha irmã, você acha que você deve viver pelos 10 mandamentos? Se você pensou rápido aí, na sua mente, a resposta sim, preste atenção no que eu vou falar agora. Eu, Vinícius, não vivo pelos 10 mandamentos. Eu espero que você não fique chocado por isso. Se você acha que sim, eu tenho uma pergunta para você. Qual é o 4º mandamento? Pensou rápido aí? A maioria não sabe de imediato responder essa pergunta. E se você respondeu que sim, que deve viver pelos 10 mandamentos, como você não sabe qual é o 4º mandamento? Algumas pessoas podem questionar até o que eu estou falando agora. E dizendo assim: bem, se eu não vivo pelos 10 mandamentos, então certamente eu posso cometer adultério. Não é, Vinícius? Quando alguém fala isso para mim, eu respondo o seguinte: eu não cometo adultério porque faz parte dos 10 mandamentos, mas simplesmente porque eu amo a Deus e amo a minha esposa. Isso é fato em minha vida.
eu não vivo pelos 10 mandamentos. Tento viver por um único mandamento, o mandamento do amor, porque esse cumpre toda a lei. Se amo de modo altruísta, sem interesse, ninguém precisa me dizer que não posso cometer adultério. Agora, eu faço a pergunta de novo: qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento é guardar o sábado. E eu te pergunto, você guarda o sábado? Olha só, tirando algumas denominações, nenhuma outra guarda o sábado. Então, se você vive pelos 10 mandamentos e não guarda o sábado, você está em pecado. Essa não é a lógica? E pior que isso, olha o que diz em Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Olha isso, meu amado irmão e irmã. Se você não guarda o sábado, você está condenado, pois quebrou toda a lei, todos os outros 9 mandamentos. É isso que está escrito. Se nós vivermos a lei do amor ágape, de modo algum iremos fazer mal para o nosso próximo. E é isso que nos garante a Bíblia. Caso façamos qualquer tipo de mal a alguém, naquele momento não teremos andado em amor ágape. Independentemente do que façamos, precisamos nos perguntar: isso irá causar mal a alguém? Se causar, não façamos aquilo que havíamos proposto em nosso coração, pois se fizermos isso, não estaremos andando em amor ágape. Paulo disse a mesma coisa lá em Gálatas 5,14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Muitas pessoas falam sobre o quanto elas amam a Deus, mas elas não andam em amor por outras pessoas. A verdade é que muitos procuram guardar o primeiro mandamento, mas desprezam o segundo. Valorizam um mais do que o outro. Mas Jesus nos mostra que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Isso significa que amar o próximo é tão importante quanto amar a Deus. João 13,34, Jesus disse: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Veja, nesse versículo aqui, que Jesus não somente fala do amor ao próximo, mas também propõe o modo como deve ser esse amor. Para isso, ele disse que dava aos seus discípulos um novo mandamento. E qual era esse novo mandamento? Observe que o novo mandamento, ele não se restringiu a amar um ao outro, mas foi ampliado para como esse amor deve ser expresso. O novo mandamento dado por Jesus era que amassem um ao outro do mesmo modo que Jesus os amava, ou seja, através do amor ágape de Deus. E eu te faço uma pergunta agora: você é um cristão ou você é um discípulo? Olha só, como Jesus nos amou? Jesus somente nos disse que nos amava, ou ele demonstrou seu amor para conosco através das suas ações? Jesus, ele provou para nós o quanto ele nos amou ao morrer uma morte de cruz brutal e dolorida. E isso nos salvou da morte eterna. E Jesus nos ordenou a amar um ao outro do mesmo modo que ele nos amou. Em João 13,35, Jesus continuou dizendo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meu amado, minha amada, essa é a mensagem para evangelizarmos o perdido. Ela é a boa mensagem para falar de Jesus para os nossos amigos e tentar alcançar o perdido. As pessoas têm que ouvir o evangelho, não há dúvida sobre isso. Mas as pessoas também precisam saber que somos discípulos de Jesus. Mas como as pessoas irão saber isso de nós?
Como elas saberão que somos verdadeiros discípulos de Jesus? Elas não irão saber através do que falamos para essas pessoas, mas elas nos reconhecerão como discípulos pelo modo como amamos uns aos outros. Assim, se verdadeiramente andarmos no amor ágape, uns para com os outros, todos saberão que somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus não disse na passagem de João 13,35, por isso todos reconhecerão que sois cristãos. Não, ele disse, por isso todos reconhecerão que sois meus discípulos. Existe uma diferença entre ser cristão e ser discípulo. Os discípulos se sentam aos pés do seu mestre, aprendem com ele e fazem o que ele diz para fazerem. O termo discípulos era muito comum nos tempos do Novo Testamento. E esse termo não era aplicado para um relacionamento que houvesse mútuo aprendizado. O mestre ensinava e os discípulos aprendiam e obedeciam. O ensino era unilateral. O verdadeiro discípulo não discutia nem debatia com seu mestre. Ele ouvia, aprendia e obedecia. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos aprender com ele a andar no amor ágape de Deus. Se vivermos assim, todos os homens saberão que verdadeiramente somos seus discípulos. Se não amamos uns aos outros do mesmo modo como Jesus nos amou, a ponto de desejarmos morrer de modo altruísta pelo próximo, podemos até ser cristãos, mas não seremos discípulos. O discípulo segue o caminho do seu mestre. O apóstolo Paulo advertiu severamente a igreja em Corinto, lá em 1 Coríntios 6, do verso 1 ao verso 9. Olha o que Paulo disse. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Olha só, o que o apóstolo Paulo disse aqui. Ele disse que, como cristãos, eles haviam tido um desentendimento. Não somos informados sobre qual foi esse desentendimento ou o problema que houve, mas independentemente do que tenha acontecido, o fato é que eles levaram um ao outro à justiça. E Paulo disse que a igreja deveria ter julgado esse problema, resolvendo isso, mas não deveriam tê-lo levado à decisão do ímpio juiz. Veja a indignação de Paulo lá no verso 7 dessa mesma passagem. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Olha só, Paulo disse que processar um irmão é uma derrota. Veja o que ele continuou dizendo. Por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Segundo Paulo,
é melhor sofrer o dano a processar o irmão. E por que ele disse isso? Porque ele disse que é melhor sofrer o dano a lutar pelos nossos direitos? Será que não temos o direito de lutar pelos nossos direitos? Em 1 Coríntios 13, Paulo diz: sem amor não somos nada. Não importa o que temos alcançado aos olhos do mundo ou aos olhos da igreja. Se não andamos em amor ágape, ou seja, em perfeito amor, não somos nada. Nós até podemos ser famosos aos olhos do mundo, ou até mesmo aos olhos da igreja. Mas se não andamos em perfeito amor, nada de nossa fama será contada diante de Deus. E por que Paulo disse que devemos preferir sofrer o dano a processar o irmão? Justamente por aquilo que ele escreve sobre o amor lá em 1 Coríntios 13. Está escrito: o amor tudo sofre, tudo suporta. Ele disse que o amor perfeito suporta todas as coisas, até mesmo levar prejuízos. Se andamos em amor perfeito, andamos no mais sublime chamado de Deus. Não podemos nos esquecer de que sempre colheremos o que plantarmos. Tiago 2,13 diz: porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu amado irmão e irmã, eu estou totalmente atento quanto ao fato de sempre precisar de misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus, eu não tenho nenhuma esperança e nenhum futuro. A misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento que eu merecia. Tiago, ele diz aos cristãos que o julgamento é com misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. E por eu estar numa constante necessidade desesperadora de misericórdia de Deus, sempre serei misericordioso com os outros. Eu decidi perdoar, e eu perdoarei a todos os que me maltratarem imediatamente após ser maltratado. Não importa o que fazem ou quando fazem contra mim. Eu perdoo todos instantaneamente. Eu já assinei um cheque em branco de perdão. E eu sugiro que você faça o mesmo. Sabe por quê? Porque o amor nunca falha. Smith Wigglesworth foi um dos mais poderosos evangelistas do seu tempo. Ele ressuscitou pessoas da morte. Ele era chamado, sabe do quê? De apóstolo da fé, por tão ungido que ele era. E aconteceu certo dia que o povo de São Francisco ouviu que ele estava na cidade e por lá estar, andaria por suas ruas. E aquele povo colocou seus doentes nas calçadas, e por onde aquele homem passou, todos foram curados. Às vezes ele entrava em uma sala cheia de ímpios, e mesmo sem dizer uma palavra, pecadores se arrependiam de seus pecados e eram salvos. Mas eu te pergunto, você conhece a história de Smith Wigglesworth? Como ele foi salvo? Eu vou fazer um resumo da história dele, que para mim é uma das histórias mais encantadoras que eu já ouvi. Smith, ele era um encanador, um homem muito rude, temperamento forte. E a esposa dele era cristã e ele havia proibido que ela fosse às reuniões da igreja. Mas ela permaneceu firme com o Senhor e não deixou de atender às reuniões, mesmo com o posicionamento do esposo. Uma noite, ao voltar para casa, depois de uma reunião, ela percebeu que Smith havia trancado ela para fora de casa. E era uma noite de inverno e estava muito frio. E ela bateu a porta e pediu que ele abrisse. Mas Smith Wigglesworth recusou-se e não deixou que ela entrasse em casa. E ela não retrucou, não debateu. E simplesmente sentou-se ali no chão frio, do lado de fora, e ali passou a noite. Pela manhã, quando ele abriu a porta, sua esposa entrou em casa sorrindo.
e o cumprimentou com amor. Ela foi para a cozinha e preparou o café da manhã que ele mais gostava. Olha só, ele foi tão tocado por seu gesto de amor que rendeu a sua vida a Jesus. Oh, glória! O Salvador da sua esposa. Eu repito, o amor nunca falha. Nunca! Se entendêssemos a verdade posta em 1 Coríntios 13, de que o amor nunca falha, faríamos de tudo o que pudéssemos fazer para alcançarmos esse tipo de amor de Deus. Quando aprendermos a andar nesse tipo de amor, descobriremos que o amor sempre triunfa e nunca pode falhar. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz. Senhor, que essa mensagem tenha sido avassaladora nos corações das pessoas que a ouvirem. Senhor, receber o teu amor ágape e amar o próximo como o Senhor nos amou é a maior prova que poderemos demonstrar a esse mundo caído que somos seus discípulos e não somente cristãos. Que meus amados irmãos e irmãs entendam profundamente isso e que a vida deles nunca mais seja a mesma. Que eles busquem esse amor no mais profundo do ser. Esse amor já foi plantado em nossos corações através do seu Santo Espírito. E que eles vivam a plenitude desse amor, para que sejam canais de amor na vida de todas as pessoas que cruzarem os seus caminhos. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça.
Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é. E entregue para ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais 2 vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.